Eu me chamo Pamela e eu vou falar sobre o Manifesto Futurista. Ele foi escrito por um poeta italiano chamado Filippo e publicado em 20 de fevereiro de 1909 em um jornal francês. O Manifesto Futurista marcou a fundação do futurismo, que foi um dos primeiros movimentos da arte moderna. Ele consistia em 11 itens que proclamavam a ruptura com o passado e a identificação do homem com a máquina, também a velocidade e o dinamismo do novo século. Uma coisa que eu acho muito interessante sobre o movimento futurista é que, por conta desse rompimento da arte e da cultura do passado, eles estavam celebrando um novo começo, eles estavam celebrando um novo ciclo, um novo processo. É isso. Meu nome é Cauane e eu vou falar um pouco sobre as características do futurismo. O futurismo é um movimento conhecido pelo seu radicalismo ao propor a destruição das ideias do passado. Isso tem relação direta com uma das suas principais características, que é a renovação, que tinha como máxima que para construir algo é preciso que se destrua o que já existe. Esse movimento também compartilhava uma perspectiva otimista inspirada pela evolução tecnológica em relação ao futuro da humanidade. E daí surge também a defesa pela higiene mental, que consistia em limpar o que seria o pensamento tradicional, que seria a sujeira. Meu nome é Willamy e eu vou falar sobre outras características do futurismo, que no caso são o antitradicionalismo, que é justamente aquela aversão a tradições que o futurismo possui, já que é muito mais ligado à exaltação da vida contemporânea, ênfase em tecnologias e ideias modernistas e futuristas, como novos aparatos tecnológicos, além de serem muito contrários a símbolos, convenções, tradições, como antes dito, e é isso. Meu nome é Francisco e agora eu vou citar alguns artistas futuristas. Luigi Russolo, de O Dinamismo dos Automóveis. Enrico Prampolini, de O Retrato de Marinette. Nikolai Djurjehoff, de Paisagem Marinha. Em 1910, alguns artistas resolveram fazer um manifesto voltado ao futurismo, principalmente em pinturas. E esse novo documento ele foi assinado por Umberto Boccioni, Carlo Carra, Luigi Russolo, Giacomo Balla e Gino Severini. Para eles, o que mais importava era a representação do movimento e a rejeição de todo tipo de imobilidade que tinha dentro da sua obra. Meu nome é Larissa e eu vou dar continuidade aos principais artistas e obras do futurismo. Giacomo Balla, que nasceu em 1871 e faleceu em 1958, e a obra que mais se destacou foi A Velocidade do Automóvel, de 1913, Umberto Biccioni, de 1882 a 1916, que teve como destaque a obra Carga dos Lanceiros, de 1915, Carlo Carra, de 1881 até 1966, que teve a obra O Cavalheiro Vermelho, de 1913, e, por último, Fortunato Depero, de 1892 a 1960, com a obra Arranha-Céus e Túneis, de 1930. Prazer, meu nome é Sérgio e eu vou falar sobre o futurismo e seus desdobramentos. O futurismo é conhecido por um movimento artístico, literário e modernista que surgiu oficialmente em 20 de fevereiro de 1909 com a publicação do Manifesto Futurista do poeta Tommaso Marinetti no jornal francês Le Figaro. Este movimento se baseia numa visão dinâmica da vida, focada no futuro e combate o culto do passado e da tradição. O sentimentalismo prega o amor das formas límpidas, precisas e velozes, celebra o dinamismo, velocidade e o poder da máquina, a vitalidade e a agitação da vida moderna. Devido às implicações políticas, este movimento tinha como objetivo tornar a Itália livre do peso de sua história e integrá-la no mundo moderno. A técnica futurista mais comumente identificada é pelo uso de longas linhas horizontais, forte contraste e representação de movimentos de violência e urgências,
formas geométricas de influência cubista e o uso de fotodinamismo para representar o seu principal tema, a indústria e a tecnologia. Meu nome é Carlos Vitor e eu vou falar sobre o futurismo no Brasil. O futurismo chegou no Brasil após 13 anos depois do seu surgimento, na década de 1920, quando Anita de Malfatti e Oswaldo de Andrade tiveram grandes influências quando contataram diretamente com Marinetti. Nessa época, o Brasil estava passando por um fim de regime imperial e iniciando uma república. No começo, o futurismo não foi bem aceito no território brasileiro, apesar de que o período estava propício para o surgimento do movimento. Os intelectuais achavam que o estilo do movimento era extravagante ou até mesmo uma aberração, mas os modernistas vão aceitar o estilo, mas ele não vai durar muito. Como já dito antes, Anita de Malfatti e Oswaldo de Andrade eram um dos principais nomes do futurismo no Brasil, e algumas influências podiam ser notadas na Semana de Arte Moderna de 1922, onde eles exaltavam o futuro e rompiam com o passado. No futurismo, ocorreu a estimulação de debates culturais relevantes que proporcionaram a criação de dois grupos distintos, os paisadistas e os futuristas, que logo vão ser chamados de modernistas. Meu nome é Gerson, vou falar um pouco sobre o futurismo. O futurismo foi uma das vertentes das vanguardas artísticas do século XX. Ele surgiu no contexto do simbolismo e da Primeira Guerra Mundial. Eles viam um futuro nos avanços industriais nas cidades em crescimento e nas grandes tecnologias da época, como vários maquinários das indústrias. Em seu manifesto, os artistas eles buscavam uma oportunidade de esclarecer o que realmente o movimento buscava expressar, que era meio que a destruição do antigo para que algo novo pudesse ser construído. Ele foi escrito por Philippe Marinet e foi publicado no jornal francês Le Figaro. Seus principais artistas incluem Philippe Marinet, que foi o criador do movimento futurista, e Fernando Pessoa, Oswaldo de Andrade, como temos um grande exemplo aqui no Brasil, e Mário de Andrade.